E aí, duelistas ou galera apreciadora das artes fonográficas. Aqui quem fala é seu anfitrião, Joker. Vamos desbravar esse mundão de Yu-Gi-Oh? Então prepara que é a Destiny Draw insana. Confia no coração das cartas. Fala, duelistas. Bem, como dito anteriormente, alguns episódios do mangá foram adiantados, censurados ou cortados. Ao meu ver, essas decisões, além de favorecer alguns jogos mais interessantes, têm uma sensação de continuidade maior, já que o ritmo do mangá meio que traz eventos pontuais na semana. E já aproveitando, irei falar dos fillers que ocorreram no mangá, que segundo os capítulos abordados nos vídeos, entra exatamente agora, e onde deixar os melhores capítulos do mangá justamente para o final da animação. Irei também contar os capítulos não utilizados do mangá. Esses, em sua grande maioria, são mais fracos, mas sem mais delongas, bora para análise. Mangá, capítulo 2. Olhos Mentirosos. Yugi se reapresenta e desconfia que a relíquia tem poderes, já que a ajudou no desejo mais íntimo, que era ter amigos de verdade. E nisso seguimos para uma curiosa conversa com o Joey a respeito de um filme pornô, onde mesmo com sua curiosa técnica, não conseguiu burlar a censura. Logo em seguida, se depara com uma van com equipamentos televisivos e começa a especular que poderia se tratar de uma idol. Yugi tenta bisbilhotar a van. Enquanto isso, está sendo observado pelo produtor do programa, que começa a ter ideias que favoreçam sua audiência. Ao ver Yugi, imagina que ele seria perfeito para ser a estrela do show. De volta à turma da amizade, eles ainda acham que se trata de uma idol, mas como nada foi dito a respeito, o mistério permanece no ar. Logo em seguida, é explicado que foi pedido um documentário de violência, e o candidato perfeito a bully é o nosso pequeno Yugi. O estagiário do diretor ficou de executar a tarefa, após roubar um uniforme, acaba encontrando Yugi e Joey, e nota na conversa que estavam falando de uma possível idol. Yugi fica meio cético a isso, mas Joey tem certeza e diz que irá procurar. Nisso, o estagiário se apresenta ao Yugi sozinho, e diz que conhece a idol e poderia mostrar. Yugi, por achar que estaria errado e com o peso por ter deixado o Joey meio bolado, por não botar muita fé no papo de idol, acabou acreditando cegamente. E no momento que chega ao lugar onde as câmeras e o diretor estão escondidos, Yugi leva uma surra. Joey, entretanto, surge e interrompe, e quando iria partir para a luta, o estagiário revela que foi tudo no plano do diretor, que sai do arbusto e joga as cartas na mesa, que com o material gravado seria suficiente para a transmissão. Joey fica pistola pelos motivos do diretor e parte para a agressão, onde o diretor encerra as gravações e com apenas um golpe desmonta o Joey. E ainda diz que com o poder da mídia consegue moldar qualquer situação, mas disse para não se preocuparem, pois iria esconder os ossos deles, para não poderem ser identificados. Yami aparece e faz uma cara que teve uma boa ideia para um Yami no game. Na emissora, o diretor recebe os cumprimentos por uma boa audiência e começa a pensar em formas absurdas de aumentá-la ainda mais, como por exemplo matar alguém. Nisso é confrontado pelo Yami, que o desafia para um jogo das trevas, já que o desrespeitou antes. O diretor, não botando muita fé, participa. As regras são simples. Yami dá uma breve história, de que no Egito as pessoas jogavam seu destino nos dados, e propõe o mesmo. A regra é simples, ambos jogam um dado, aquele que tirar o maior número, perde. Em caso de empate, o vencedor seria o diretor. Um cenário muito favorável, e que não pensou em duas vezes para concordar. Yami rola o dado, e tira um 6. O diretor comemora e diz que nem precisa rolar os dados. Yami insiste, e o diretor arremessa os dados na cara dele, quando se vira, com a certeza da vitória. Yami explica que ele irá ganhar a penalidade. No momento que ele tacou o dado, o Yami usou a relíquia para partir o dado no meio, e somou o resultado, 1 mais 6, assim fazendo dele ser o perdedor. Com punição, por ocultar a verdade, Yami oculta sua visão com mosaicos. Joey, na escola, diz que irá emprestar o filme ao Yugi, mas exatamente na hora, Té aparece e pega a fita, achando ser um filme qualquer. Nisso são os dois em desespero, tentar desfazer a situação. O capítulo se encerra aí. Na página seguinte, vemos um dos jogos do Takahashi, um labirinto em forma de enigma. Tente resolvê-lo. Capítulo 3. Ritmo pesado. O capítulo se inicia com a rotina do pequeno Yugi. E quem aqui não leva isso até hoje? Pegando busão e metrô lotado. Ainda pior nesse cenário de pandemia. E nos mostra um personagem, Hanasaki, que aparece em outro capítulo cortado mais à frente. Yugi tenta chamar a atenção dele, mas o mesmo parece ignorar. A princípio, Yugi acha que ele é muito tímido, e lembra que ele é quase invisível para a sala, e pensa o quanto são parecidos. Nisso, o ônibus sofre uma parada de emergência, onde empurram o pequeno Yugi para as partes traseiras, quando ele percebe que está mais vazio, até se deparar com um barulho. E quando observa para ver de onde vem, se depara com o aluno da sala, Sozoji, e tenta sair de fino. Mas mesmo com fone, Sozoji percebe a presença do Yugizinho e o chama para tentar convencer a participar de seu show, onde quem já foi cordialmente convidado experimentou traumas. Não se contentando, ainda o forçou a tentar vender os ingressos. Na escola, Yugi se encontra com Joey, que comenta ainda estar atrás da tal idol do capítulo anterior.
até que Joey percebe que Yugi está incomodado com algo. Yugi diz que não é nada, e se sente reconfortado pela atenção dos amigos. Tristan e Joey começam a sacanear a Hanzo, que já trata de amassar eles. Yugi fica pensando que não pode ferrar os amigos nessa coisa estúpida. Ao final do dia, ele encontra o Hanasaki, e pensa que seria errado fazer isso com quem quer que seja. E nisso Hanasaki oferece um dos ingressos para vender também. Yugi acaba sentindo pena e acaba pegando todos os outros ingressos dele. Hanasaki se sente aliviado, mas não contava que Sonoji tinha visto tudo. Corta para o dia do show, onde Yugi não vendeu nenhum dos ingressos. Sozoji fica pistola e decide punir Yugi, fazendo escutar seu show a noite toda, com fones no volume máximo. Quando finaliza a música, mostra que tinha um convidado especial para o show, Hanasaki, todo lascado, e mostra o que acontece com quem tenta passar a perna nele. Yugi tenta ajudá-lo e pede perdão, mas Hanasaki diz que na verdade, tudo que o Yugi fez foi para tentar ajudá-lo, que na verdade ele que deveria se desculpar. Nisso Yami Yugi desperta e propõe um jogo das trevas. Não perdendo o momento, para um jabá da loja do vovô Muto. As regras são simples. Esses dois brinquedos possuem sensores e os palhaços dançam conforme algum som é emitido. Aquele que fazer barulho perde. Sozoji pensa em qual seria a recompensa. Yami explica que poderá fazer o que quiser, mas caso perca, sofrerá uma penalidade. E assim se inicia o jogo das sombras. Sonoji percebe que o plug do microfone está quase caindo no copo. Seria uma questão de tempo, e conforme fica mais emocionado, nem percebe que está segurando o microfone, e os seus batimentos são captados, fazendo o palhaço próximo dele dançar, assim perdendo o jogo. Yami aplica a penalidade, e o obriga a escutar as batidas do seu coração na intensidade máxima, e o deixa agonizando. Nem todos os capítulos são interessantes, mas esse último é o mais interessante deles. Capítulo 6. Luta ardente até a morte. O capítulo se inicia com a Teia querendo sugestões de ideias para o festival da escola. Detalhe interessante é ver que a Teia é representante de classe, o que essa atribuição não é levada no anime ou reforçada nos capítulos seguintes do mangá, o que parece bem animado. Alguns alunos dão algumas ideias, mas o Joey se sobressai, com uma estratégia muito à frente de seu tempo. Sugeriu apelar para o erotismo e montar um cabaré. A ideia foi muito bem recebida a pauladas. O pessoal prossegue sugestionando, até que chega no Tomoya Hanasaki. Vale ressaltar que esse personagem foi recorrente nos capítulos não utilizados, mas não foi sequer utilizado na animação. Continuando, ele sugere que um dojo de mangá de comédia, mas o pessoal não vai muito com a ideia. Teia vai escrevendo as melhores ideias, e o único que ainda não opinou foi Yugi, que sugere algo relacionado a jogos, um festival de jogos, e o pessoal fica bem animado com a ideia, e foram sugerindo jogos mais jogos. E no final, com um orçamento de 50 mil ienes, optam por elaborar 3 jogos, e com o restante, utilizar na decoração do ambiente, utilizando material local ou até mesmo equipamentos dos próprios alunos. Fora a localização, queria ter um bom destaque e espaçamento. Tempo limite de 3 dias para a montagem. A classe inicia os preparativos. Takahashi aproveita para fazer um joguinho similar ao Aonde Está o Wally e desafia o pessoal a achar o Yugizinho. Caso tenha encontrado, deixe sua resposta no comentário. Enquanto o Yugi está finalizando a máscara, Joey mostra seu talento na carpintaria, fazendo um bom trabalho. Ele pergunta quem seria a pessoa que representaria o pirata, e que ele iria rir muito com isso, mas tira o céu pela culatra, já que a Teia diz que seria ele mesmo. Até que então, é mostrado o vilão do arco, aluno do 3º ano e presidente do comitê de festivais da turma D, Goro Inogashira, que começa a tirar a satisfação de por que eles estarem montando um festival ali. Teia diz que ganharam o direito no sorteio de forma justa, mas Goro insiste, que já é uma tradição da turma D há 3 anos. Joey vê que o clima está tenso e joga ainda mais lenha na fogueira, querendo sair no braço, mas fica preso no barril. Mas Goro não perdoa e acerta uma raquetada satânica na boca de Joey, e comanda que seus homens derrubem o festival. Aos poucos eles vão investindo, batendo usando a chapa de ferro. Yugi fica aflito e pede para pararem, com isso se colocou na frente para proteger. Mas o pessoal do Goro não cede e o acerta com a chapa, o fazendo cair e ficar inconsciente. Goro diz que irá deixar a chapa em frente deles, para demarcar o local. Yugi desperta, se perguntando onde está, e Teia diz que está na enfermaria. Quando ele questiona a respeito do festival, Teia responde que terá que esperar até ano que vem, mas Yugi diz que não pode deixar assim. Teia concorda e tenta esconder o choro, dizendo que dará um jeito. Yugi percebe a intenção, e isso faz com que o Yami apareça, e como o Batman, simplesmente desaparece. Goro revela que foi chamado, que já esperava que era referente ao festival, mas acha estranho, já que de manhã Yugi parecia um bebê chorão. Mas Yami disse que quer resolver isso com um jogo, mas que não seria um jogo qualquer, e sim um jogo das trevas. Aqui vemos que Yami está com Anki nos punhos. Esse design foi abandonado após esse capítulo. Goro fica interessado pelo jogo e pede explicação de como seria a partida. Yami explica que irão utilizar a chapa, que a mesma se encontra aquecida a 100 graus, e que seria utilizado um disco de gelo, e que no centro desse disco iria conter um tubo com pólvora. O perdedor iria explodir. Quem vencer usa o ponto para fazer o festival, e Goro concorda, iniciando assim o jogo de hóquei de gelo na chapa de ferro.
Utilizando as espátulas como os raquetes, Goro inicia o primeiro movimento, com Yami rebatendo. Goro percebe que o disco de gelo está derretendo muito rápido e empurra o mais rápido possível. Yami se vê pressionado, percebe que a força de Goro é muito superior e pensa numa forma de conseguir utilizar essa força contra ele. Yami rebateu de uma forma que trincasse o disco, e quando Goro rebateu confiante de sua vitória, acabou destruindo o disco e fazendo a solução explodir em sua cara. Yami finaliza com uma frase, de que quando você ultrapassa os limites do coração de uma pessoa, quem acaba se queimando é você. Yugi diz que o pessoal acabou se esforçando, conseguindo lançar o festival, e que foi um sucesso. E aqui vemos a resposta de onde o Yugi estava escondido. E aí, conseguiu encontrar antes? A página final mostra um jogo para encontrar a imagem correta. Aproveite e tente encontrar você também. Partindo para os episódios fillers, episódio 4, a Batalha do Relógio Raro. O anime começa com uma breve explicação dos antigos jogos ancestrais utilizados no Egito, e reconta como o enigma foi descoberto, e que todos os envolvidos tiveram mortes misteriosas, e que na caixa do enigma, os hierógrafos traduzidos diriam que a pessoa que resolver o quebra-cabeça obterá o conhecimento e poder das trevas, e que deverá ser intitulado o Rei dos Jogos. O anime então corta para uma coleção de relógios, com vários formatos e cores. Mostra o semblante do vilão da semana, Shotaro. A cena seguinte mostra Tristan, pensando no motivo que a Miho chamou tão cedo, e começa a sonhar ela, achando que a Miho queria se declarar. Até que a Miho aparece e pede um favorzinho ao Tristan. Isso corta para a loja de jogos, onde Yugi está se preparando para sair. Mas o vovô Muto diz que é melhor ele tomar o café adequadamente, mas Yugi diz que irá se atrasar. O vovô começa a pensar de como antes Yugi ficava brincando sozinho, o dia todo, e que agora aparenta estar muito mais feliz, saindo com o pessoal, o que o faz ficar feliz pelo neto ter grandes amigos. Yugi caminha pelo centro comercial, até que percebe uma movimentação e vai curiar, até que alguém na fila explica que há um lançamento dos relógios exclusivos de Shock, coleção Premium, e que estaria à venda por tempo limitado, até que percebe que Tristan está na fila. Tristan está apertado, mas é salvo pelo Gongo. Yugi que fica esperando na fila, enquanto ele vai resolver esse probleminha, até que chega a vez do Yugi, que acaba comprando o último modelo disponível. Yugi paga, mas quando está perto de retirar, é parado por Shotaro, que mostra sua coleção de relógios, alegando que ele seria o merecedor de tal peça, prêmio, em seu acervo, e tenta forçar a barra, até que o Tristan chega e o dono da loja, vendo uma possível confusão, chama a polícia, fazendo Shotaro sair correndo. Isso, Tristan agradece pelo favor. A cena seguinte reúne a turminha e a Miho mostra seu relógio para o pessoal, e agradece o gado do Tristan por isso, o que gera o pessoal tirar uma com o Tristan, que rebate dizendo que só fez com a intenção de ajudar. O anime gosta de expandir esses momentos com o Tristan. Joey fica eufórico e pede para poder utilizar o relógio da Miho. Miho concorda, mas Tristan diz que se alguém que merece utilizar primeiro, era ele, e propõe se resolver no Jokenpô com Joey, e acaba vencendo. O pessoal está se divertindo no flip, enquanto Shotaro os observa atentamente, até alguém esbarrar em seus relógios, o que deixa enfurecido, e agredindo. Enquanto está no banheiro, Tristan entra e enquanto está lavando as mãos, retira o relógio, colocando no bolso de trás, sendo uma presa fácil para o mão leve. Quando volta para a turminha, Miho diz que pretende voltar mais cedo para casa. Quando Tristan irá devolver o relógio, acaba se dando conta que perdeu. Enquanto isso, Shotaro aprecia o show à distância e fica moscando ao invés de vazar. Enquanto Tristan se desespera, Miho fica irritado e o agride, e sai correndo do flip. Yugi nota que Shotaro está observando e começa a desconfiar que talvez ele esteja envolvido. A cena seguinte mostra a turminha se reencontrando, dizendo que não encontrou o relógio. Tristan está no chão, se lamentando, quando Shotaro pisa propositalmente em sua mão. Joey quer tirar satisfação, mas Tristan sabe que esse tipo de pessoa não vale a pena gastar saliva. Yugi desconfia, mas não tem provas concretas para acusá-lo formalmente. E no desespero, Tristan tenta levantar uma máquina, disparando um alarme, fazendo Joey ir ao encontro de Tristan, que foi levado pelo segurança. Yugi então segue Shotaro, que descaradamente revela que ele roubou o relógio, e continua descendo as escadas. Yugi segue para confrontá-lo, e acaba levando uma surra. Quando Shotaro se dá por satisfeito e se dirige à saída, Yami surge à tona, e muda completamente o ambiente, cheio de engrenagens, fazendo alusão ao grande relógio, e indaga que isso será um jogo das trevas, onde a aposta será o de Shock. Sem muitas opções, Shotaro aceita o desafio. As regras do jogo são simples. O relógio fica à mostra com o cronômetro ligado. Quem conseguir deixar o mais próximo de 10 segundos, vence. Para aumentar o desafio, um pêndulo irá passar e acertar o que estiver no caminho. Shotaro prefere começar, conseguindo um ótimo tempo, 9 segundos e 35 milésimos. Mas na vez do Yami, ele se concentra o máximo possível, conseguindo um tempo maior, 9 segundos e 95 milésimos. Shotaro, por não acertar a perder, sugere mais uma vez, e quer trocar de lugar, pois alega que a posição que o pêndulo passa seja vantajosa do lado do Yami. Mas um pêndulo veio da mesma posição desfavorável, indicando que não era isso, acertando a mão de Shotaro. Yami se proclama vencedor, mas Shotaro insiste em não deixar isso, até que recebe uma penalidade. A ilusão criada faz com que seu corpo seja composto por engrenagens em peças de relógio. Yugi devolve o relógio ao Tristan, que fica todo contente. Tem a pergunta como o relógio foi parar lá embaixo, e por que o rosto do Yugi está todo machucado. Mas o Yugizinho não se lembra de nada, cortando para a cena onde Shotaro ficou traumatizado com a ilusão, e deu fim a toda sua coleção de relógios. No dia seguinte, na classe,
onde a Miho diz que domingo estará disponível um novo perfume e que quer muito, mas tem certeza que a fila está enorme. E é claro que o pau mandado de Tristan aceita a tarefa de bom grado, o que faz o Joey falar que não tem remédio para a estupidez, fazendo o episódio se encerrar aqui. Prosseguindo para o próximo episódio abordado aqui, episódio 8, o movimento dos mestres do jogo 4. Com o sentido de trazer mais próximo o objetivo de vender as cartas, o filler tenta empurrar esse produto, e por incrível que pareça, o anime acaba acertando essa reformulação, pois traz um Kaiba mais equiparado com o Yami, como será visto nos vídeos a seguir. O anime se inicia com Kaiba relembrando seu empate com o Yami, de como, enfim, encontrou um oponente formidável, mas que ainda se encontra bem amargo, com os choques de ideias gerados no duelo anterior, que precisa enterrar Yami com uma derrota, convocando assim 4 melhores jogadores, a fim de derrotar o Yugi. A cena seguinte corta para a Inglaterra, onde o Sr. parece estar realizando uma confraternização, até que é interrompido por um helicóptero. Os ventos gerados mostram que os convidados na verdade eram bonecas, e o Sr. revela o seu nome, como Sheldon. Em seguida, corta para a escola, onde está rolando uma partida amistosa de monstros de duelo, entre Yugi e Miho, onde o vencedor é Yugi. Aqui rola uma fora de roteiro, dizendo que é a primeira vez que o Yugi vence um duelo, mas vemos que no mangá a coisa foi bem diferente. Confira o vídeo 3, tá aqui logo em cima o encarte. Lá está bem explicadinho. Continuando, a Miho acaba chorando pela derrota, dizendo que é a primeira vez que joga e já foi massacrado, e que deixa o boizão do Tristan irritado. Yugi se desculpa, mas Thea e Joey jogam a real, que a culpa não é dele, que se trata de um jogo. E nisso o mangá aproveita para brincar com o cargo que o Tristan tem na classe. Uma brincadeira de palavras. Ainda assim, Tristan continua implicando com o Yugi, e a Miho começa a chorar em seus braços, o que toma como razão culpar o Yugizinho, que apenas se desculpa, mas até diz que ele não deveria pedir desculpa por algo que não tem culpa, até que são interrompidos por uma chamada no interfone, onde pede a presença do Yugizinho na enfermaria. Ao entrar, a enfermeira diz que está interessada em um duelo, para testar se os rumores são reais, iniciando assim a partida, com o Yugi tomando o primeiro passo, colocando um monstro no campo de deserto. A enfermeira joga com o monstro com o mesmo poder de ataque, o que leva à destruição mútua. E então, saca uma carta e invoca um monstro quimera, no campo floresta. Yugi revida, colocando um mamute, que ganha vantagem na floresta. Entretanto, por ser uma fera mitológica, seus poderes podem alterar o campo, e acaba transformando a floresta num deserto, ficando mais forte e eliminando o mamute de Yugi, que agora invoca um dragão das trevas, uma carta bem mais poderosa, fazendo a enfermeira invocar o monstro em defesa. O duelo prossegue, mas quem tá levando a pior é o Yugizinho. No último turno, a enfermeira invoca mais um monstro místico. Yugi vai confiante, mas a enfermeira responde que não é um monstro místico à toa. Com uma jogada combinada com a carta mágica de Tsunami, derrota o pequeno Yugi facilmente. Yugi admite a derrota, e ao se preparar para ir para a aula, a enfermeira o para e recolhe uma carta bem forte como prêmio, e diz que promete dar uma revanche ao Yugi, que sai correndo para não se atrasar. Enquanto isso, vemos que tinha mais alguém na enfermaria, revelando também que a enfermeira na verdade era uma marionete controlada pelo Barão Sheldon, que indaga ter sido trazido de tão longe para jogar com um amador, mas Kaiba afirma que a real personalidade ainda não se manifestou. Enquanto esse momento chegar, verá a habilidade de um grande mestre. A cena corta para o Yugi na saída da aula, onde Thea pergunta onde ele vai, mas o Yugi não revela, e segue em direção ao fliperama, para testar o novo jogo. Quando chega, fica procurando a nova máquina, mas não encontra, até que um atendente o aborda e diz que o jogo que ele procura está em outra sala. Yugi segue sem questionar, o que leva para os fundos do estabelecimento, onde é sequestrado, e escuta uma voz familiar, a voz da enfermeira. Descobre que na verdade, trata do Barão Sheldon, e que o atendente era na verdade Seto Kaiba, que revela que estão indo para um salão de bonecas, onde lá poderá revelar o verdadeiro jogo das trevas. Ao chegar no local, percebe essa vibe mais sinistra, onde o Barão Sheldon joga com uma boneca no colo. Tudo isso intimida o Yugi, e Kaiba tenta pressionar ainda mais. Lord Sheldon então inicia a partida com a carta, que era do Yugi, o Cavaleiro de Neon, no campo montanhoso. Yugi, sem poder vencer seu monstro, opta por uma tática defensiva, colocando um dragão em modo de defesa. Sheldon se enfurece pela passividade imposta, levando assim a primeira destruição do monstro, dando dano real ao Yugizinho. Tal movimento trouxe Yami à tona, fazendo tanto Kaiba como o Barão perceber que se trata de outra pessoa. Yami diz que irá atacar, contra-atacando com um lobo no campo da floresta, e com o auxílio de uma carta mágica, Sombra, fazendo o Barão se precaver e jogar um inseto no campo de floresta. Mas esse descuido foi aproveitado por Yami, que diz que o Barão não levou em conta a real força do seu combo, que aumenta a força do seu lobo e diminui a força do Cavaleiro do Neon e do Besouro, fazendo o lobo se livrar do Cavaleiro com facilidade. Mas ao batalhar com o Besouro, sentiu uma leve dificuldade, mas o resultado foi alcançado, a derrota completa dos monstros do Barão. No turno seguinte, o Barão invoca a Gárgula, e Yugi simultaneamente invoca um Cavaleiro, alegando vantagem, mas o Cavaleiro foi destruído. Yugi fica pensativo por ter deixado algum lance escapar. O Barão indaga que é a sua vez, e que agora irá se ajoelhar perante a sua marionete, o que leva Yami a pensar que o tipo de monstros até então jogados estão relacionados com o ambiente, e volta e conclui que a mansão das bonecas é o campo real, e isso está dando a força extra para os monstros do Barão. Então Yami ativa uma carta mágica de onda destrutiva equipando ao lobo, e que isso seria suficiente para exterminar de vez os monstros marionete do Barão, que tenta revidar, destruindo o campo em volta.
mas que seria ineficaz, encerrando assim um duelo e Yami saindo como vencedor. A cena seguinte aparece o Barão se retirando no meio da chuva e faz uma piada por ter esquecido seu guarda-chuva. Kaiba fica pistola e mais uma vez promete retaliação. A última cena ocorre na escola, onde ocorre mais um duelo entre Yugi e Miho, e a Miho perde novamente. Ela pede uma revanche, onde diz que, se perder, irá dar um beijo, o que faz todos os meninos ficarem loucos e querem duelar com a Miho, e deixa até a louca de raiva e ciúmes, que taca as cartas na cara do Yugi e se retira, encerrando por aqui o episódio. E chegamos ao final deste vídeo. Como foi visto, alguns episódios do mangá são bem fracos, e foram cortados alguns episódios. Alguns episódios fillers tentam explorar melhor o card game, que será apresentado nos próximos vídeos. Quer saber mais? Então volte ao canal, toda sexta-feira, nessa hora, e terá mais um episódio completinho para o seu deleite. É com imenso prazer que finalizo esse vídeo. Em todo caso, gostaria de agradecer você, telespectador, que assistiu até aqui e viu essa análise. Críticas e sugestões sempre são bem-vindas, e espero ver você aqui contemplando o próximo trabalho. Se curtiu, deixe o seu joinha. Caso não, deixe o seu dislike, mas não deixe de comentar para que possamos melhorar sempre. Até a próxima, duelistas!